Pagar menos IRC pode fazer uma grande diferença na liquidez e solidez financeira do seu negócio. Por isso, hoje vou partilhar algumas estratégias práticas e legais para diminuir o valor de imposto a pagar e ter um negócio com mais lucro e dinheiro disponível. Descubra tudo neste vídeo. O IRC é o equivalente ao IRS, mas para empresas. De uma forma muito simplificada, incide sobre o resultado fiscal, ou seja, o lucro tributável das empresas que têm sede ou direção efetiva em território português. Por isso, de um modo geral, todos os empresários que tenham uma empresa com resultado fiscal positivo estarão sujeitos ao pagamento deste imposto. E é fundamental que percebam quais os mecanismos e estratégias legais que tenham ao seu dispor no sentido de minimizarem o valor a pagar de forma legal, porque isso influencia diretamente o lucro e liquidez do seu negócio e também a capacidade de realização de investimentos. Compreender então como funciona o IRC é então uma parte fundamental e decisiva de uma estratégia sólida de planeamento financeiro de qualquer empresa. Para efeitos fiscais, são aceites todas as despesas incorridas pela empresa com o objetivo de gerar vendas, de gerar rendimentos. E por isso, há determinadas categorias de despesa que, apesar de estarem registadas na contabilidade e estarem alocadas à empresa, não vão ser abatidas para efeitos fiscais, ou seja, para efeitos de apuramento do meu valor do IRC, como é o caso das despesas pessoais, que, como o nome indica, são pessoais e, portanto, não têm como propósito a empresa aumentar as suas vendas e, portanto, por muito que estejam registadas na contabilidade, não me vão abater ao meu resultado fiscal. Em termos de despesas dedutíveis, posso dar aqui alguns exemplos, como é o caso, por exemplo, dos custos com pessoal, desde salários, subsídio de alimentação, subsídio de férias, subsídio de Natal, seguro de acidentes de trabalho, segurança social da conta da empresa, gastos com viaturas, desde manutenção, IUC, seguros, portagens, custos com depreciação e amortização de equipamentos, gastos com fornecimentos e serviços externos, desde honorários de contabilidade, de advogado, despesas com correios, transportes de mercadorias, ajudas de custo, viagens e deslocações em trabalho são apenas alguns exemplos daquilo que normalmente é considerado dedutível para efeitos de apuramento de IRC. Importa terem atenção que algumas destas categorias de despesa, como é o caso das despesas com viaturas, ou seja, seguros, manutenção, reparações, portagens, despesas de representação, como é o caso, por exemplo, de almoços ou jantares com clientes ou fornecedores, ou seja, quando estão em causa pessoas externas à atividade da empresa, e também ajudas de custo, entre outras, poderão estar sujeitas aqui às taxas de tributação autónoma, que basicamente consistem numa tributação adicional sobre determinadas categorias de despesa que estão na área cinzenta entre o que é a esfera profissional da empresa e a esfera pessoal do sócio. Por fim, importa terem atenção que para as despesas serem consideradas dedutíveis, elas devem ser essenciais e fazer sentido face àquilo que é a atividade operacional da empresa, estarem devidamente documentadas, por exemplo, com faturas que tenham todos os requisitos legais, nomeadamente nome da empresa adquirente, nome do fornecedor, data de aquisição, descrição dos bens e serviços adquiridos e que os valores são efetivamente razoáveis e não são exagerados face àquilo que é a atividade da empresa. Planear é mais fácil e mais barato do que remediar ou do que corrigir situações fiscais. Por isso, um adequado planeamento de imposto ao longo do ano e não só ou quando o ano está a acabar ou quando há uma inspeção da autoridade tributária é fundamental para se evitarem surpresas no valor de IRC que vai ser pago. Algumas boas práticas de planeamento fiscal incluem a antecipação de investimentos que vão ser realizados pela empresa e a avaliação de eventuais benefícios fiscais que sejam aplicáveis, a avaliação das condições que têm que ser cumpridas e da documentação que tem que estar reunida por parte da empresa para que tudo esteja em conformidade e não haja riscos fiscais desnecessários. É também importante que sejam realizadas reuniões periódicas com a contabilidade no sentido de ser monitorizada e acompanhada a situação fiscal da empresa, minimizando riscos fiscais e maximizando oportunidades de poupança. É também importante assegurar que todas as despesas que são alocadas à empresa se encontram devidamente documentadas.
Apesar de Portugal não ser propriamente conhecido pelas suas baixas taxas de tributação, a verdade é que os empresários podem e devem aproveitar os mecanismos legais que estão ao seu dispor para diminuir o valor de IRC a pagar. Desde logo, a escolha do regime fiscal mais adequado pode resultar em milhares de euros poupados em impostos. Por exemplo, no caso das empresas de menor dimensão, pode ser optado entre o regime geral ou o regime simplificado de IRC. Outra das estratégias é não misturar despesas pessoais com despesas da empresa, não só porque estas despesas pessoais não me vão diminuir o meu imposto a pagar, como ainda podem aumentar o mesmo por via das tributações autónomas. Outra das estratégias é garantir que todas as despesas alocadas à empresa se encontram devidamente documentadas, como forma de garantir a sua dedutibilidade para efeitos fiscais. É também importante que as empresas tenham conhecimento e apliquem os benefícios fiscais que se encontram ao seu dispor e que em alguns dos casos vão resultar em 0% de imposto a pagar, com exceção das tributações autónomas, como é o caso do regime fiscal de apoio ao investimento, conhecido como RFAI, ou do Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, vulgarmente conhecido como CIFID. Outra das estratégias que as empresas podem e devem implementar passam pela remuneração dos seus colaboradores de forma fiscalmente mais eficiente, por exemplo, através da atribuição de cheque infância, cheque educação, seguros de saúde, PPR, seguros de capitalização aos seus colaboradores, uma vez que alguns destes mecanismos permitem não só à empresa majorar os gastos que incorre para efeitos de IRC, como também não pagar segurança social da conta da empresa, a chamada TSU, e os colaboradores, por sua vez, poderão também não pagar segurança social e IRS em alguns destes benefícios. Podem também ser majorados alguns gastos, como donativos ou cotizações concedidas a entidades empresariais, e também deverão ser aproveitados os prejuízos fiscais de anos anteriores. Sim, é possível pagar o IRC prestações desde que seja feito um pedido à autoridade tributária até 15 dias antes do prazo para pagamento voluntário do imposto e nesse pedido sejam indicadas determinadas informações, como é o caso do nome da requerente, número de prestações pretendido e natureza da dívida. O pagamento pode ser dividido em até 36 prestações mensais e, se o pedido for aprovado pela autoridade tributária, o plano de pagamentos fica posteriormente disponível no Portal das Finanças. Por isso, com o conhecimento adequado e uma boa gestão fiscal e feita ao longo do ano, é possível implementar pequenas estratégias que no final do ano terão um grande impacto ao nível de otimização do IRC a pagar e que se traduzirão numa empresa com mais lucro, mais dinheiro disponível, financeiramente mais sólida e com mais capacidade para investir.